O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente. E toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? Gosto deste texto da carta de Paulo aos Colossenses, porque Paulo vai dar um testemunho muito forte do que Jesus fez na vida dele. A partir do momento que ele foi encontrado por Jesus lá no caminho de Damasco, naquela cena que ele caiu do cavalo, e a partir daquele momento ele encontrou o Senhor, a vida dele mudou totalmente. E ele conta isso, ele vai contar no capítulo 3, né, essa experiência. E aí ele exorta, a maneira como ele dirige a comunidade: irmãos, assim como aceitastes a Cristo como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi transmitida, dando-lhes muitas ações de graças. Olha só, 2 versículos que, né, nos exorta. Assim como exortou a comunidade, ele nos exorta. Assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, primeiro ponto, ele está elogiando a comunidade, porque a comunidade fez o seu Senhor Jesus Cristo. Aceitou o projeto de Jesus, aceitou tudo aquilo que Jesus ensinou, e se colocou sobre o senhorio de Jesus. Dito de outra maneira, colocar-se ao senhorio sobre o senhorio de Jesus significa entregar a vida nas mãos do Senhor Jesus e deixar que Ele conduza. Ele está elogiando isso na comunidade. E aí ele exorta: assim continuai a guiar-vos por Ele. Se fizeram, né, falando para a comunidade, isso vale para nós. Se nós fizermos de Jesus o nosso Senhor, se Ele é Senhor da nossa vida, então nós precisamos continuar. Guiar a nossa vida por Ele, ou deixar Ele guiar a nossa vida. E fazer o que Ele desejar. Depois ele continua no versículo 7. Enraizados nele e edificados sobre Ele. Se de fato nós estamos enraizados nele, isto é, nós estamos verdadeiramente unidos nele, a ponto de que nada pode nos separar. E tudo que nós fazemos junto com Jesus, unido a Ele. Enraizados nele e edificados sobre Ele. Apoiados na fé que vos foi ensinada. Apoiado na fé que vos foi ensinada. E aí, se a gente olha o conteúdo da nossa fé,
certamente nós aprendemos sobre a nossa fé com nossa família, nossos pais, nossos avós, pessoas que viveram muito tempo antes de nós e que nos transmitiram a profundidade da nossa fé e que hoje nós abraçamos. Não é, portanto, uma fé, uma fé, vamos dizer assim, sem fundamento, ou uma fé que começou a partir de nós. Não, uma fé que foi transmitida, uma fé que muitos antes de nós já vivenciaram e testemunharam. Apanhados na fé que vos foi ensinada, dando-lhes muitas ações de graças. Então, o nosso coração deve ser sempre voltado para Deus com gratidão. Devemos ter sempre essa gratidão a Deus. E a vida nossa deve ser sempre uma ação de graças. Por tudo que Deus fez, por tudo que Deus faz. E aí, porque nós estamos fundamentados e enraizados em Cristo, é que Ele pede que a gente não se deixe enganar, enredar, por nenhuma filosofia ou por nenhuma doutrina estranha. Ou seja, nada daquilo que nos distancia, que nos afasta do Evangelho de Jesus, deve ter importância para nós. Ou melhor dizendo, tudo aquilo que não é o Evangelho de Jesus, ou tudo aquilo que é contrário ao Evangelho de Jesus, nós não iremos aceitar. Por quê? Porque nós recebemos o Evangelho. E o Evangelho, no caso de Paulo, não é um conjunto de escritos ou um conjunto de normas. Para Paulo, quando Paulo se refere dessa maneira ao Evangelho, é uma pessoa. Ele está falando da pessoa de Jesus. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou na vida de Paulo e tudo que Jesus fez e realizou na vida da comunidade. E que também nós assumimos e que também nós aderimos a esta mesma fé. Nós também aderimos um dia, por conta do testemunho daqueles que nos antecederam, e também por conta da experiência de fé que nós mesmos fazemos. E nessa fé nós queremos permanecer. Só para não comentar tudo, só esse pedacinho. Porque o texto de Colossenses é muito bonito. A gente pode falar mais coisas e delongar aqui, mas só isso já penso ser importante para a nossa meditação e oração. Depois, um dado interessante que o evangelista Lucas nos coloca sobre Jesus antes dele chamar os seus discípulos é que Jesus passou a noite inteira em oração. Então, ele não escolheu os 12 aleatórios, Os 12 primeiros que ele viu, ele escolheu. Não, ele passou a noite inteira em oração para poder escolher os seus discípulos. E é significativo, aí tem uma informação que só o evangelista Marcos que nos dá, quando Jesus chama os seus discípulos, depois de passar a noite inteira em oração, para chamar os seus discípulos, ele diz, ele chamou os seus discípulos primeiramente para ficarem com ele. Antes de enviá-los, antes de colocar uma missão, antes de dar autoridade para eles anunciar em nome de Jesus, Jesus convidou-os para estar com ele, na intimidade, para aprender com ele, para ouvir dele, para ser formados, para segui-lo, para amá-lo, antes mesmo de anunciá-lo. Isso é, de fato, algo impressionante. Porque aqueles que deverão anunciar Jesus, antes de testemunhar a sua presença, devem fazer a experiência de estar com ele, de construir com ele uma amizade profunda. Foi para isso que ele chamou. Aí ele chamou os nomes aqui, os 12, dentre eles é citado também Judas Iscariotes. É interessante. Esta informação existe nos 4 evangelistas. Quando fazem referência a Judas Iscariotes, eles colocam essa referência, aquele que se tornou o traidor.
Então, Jesus escolheu os 12, e dentre os 12 tinha um lá que traiu ele. E é citado, né, em todos os evangelistas. E é impressionante porque depois que Jesus escolheu os 12, o texto diz assim: Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano, e ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Muitos dos seus discípulos e grande multidão. É uma distinção interessante essa. Porque nem todos na multidão são discípulos de Jesus. E nem todos os discípulos de Jesus foram escolhidos. Então nós temos a multidão, nós temos os discípulos e nós temos aquele pequeno grupo de 12 que Jesus escolheu para continuar depois da sua morte, morte, né, o seu projeto. E depois disso, muitos vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados pelos espíritos maus também foram curados. Jesus também libertou aqueles que estavam, né, escravizados pelo demônio. E a multidão procurava tocar em Jesus, porque em Jesus saía uma força que curava todos. De Jesus saía a força que curava todos. Então vejam que esses sinais que estão presentes no Evangelho, Jesus, depois da sua ressurreição, vai confiar também aos discípulos. Quando a gente observa lá no capítulo 16, por exemplo, do Evangelho de Marcos, quando Jesus envia, né, os discípulos a pregarem a boa nova em todos os cantos, né, como também no Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Mateus também, Jesus envia os discípulos a pregarem por toda parte. E ele promete que os sinais que acompanharão todos aqueles que acreditarem são esses. Aí cita lá, né? De todos os sinais, diz: expulsarão demônios, curarão, né? Se impor as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. É preciso que a gente acredite na força deste envio. Este envio e esta autoridade que Jesus deu para os discípulos é para nós também. E na mesma fé que os discípulos anunciaram e testemunharam a presença de Jesus, nós também devemos anunciar e testemunhar os sinais, os mesmos sinais que os discípulos realizaram e que o próprio Jesus realizou, como também outros sinais que eles não realizaram. Que nós somos convidados, né, pelo poder de Jesus, e ao sermos enviados por Ele no mundo onde nós vivemos, que a gente possa também vivenciar os sinais que o Senhor prometeu no Evangelho. Então, que nós, como Paulo, sejamos fiéis ao Evangelho de Jesus e deixemos que o Evangelho de Jesus ilumine a nossa vida, transforme o nosso coração e nos faça sermos testemunhas de Jesus, como foram Paulo e os discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.